Boa noite, pessoal. Dá só mais uns minutinhos para os seguidores entrarem e a gente dá início à nossa live de hoje. Eu já vou me apresentar, porque daqui a um minuto a gente convida a entrevistada de hoje. Meu nome é Mara Baroni, eu sou aluna egressa do programa de pós-graduação em cultura na Universidade de Brasília e tenho um prazer de estar participando desse projeto, que é uma série na qual a gente entrevista os professores do nosso programa. E hoje eu vou chamar aqui a professora para apresentá-la. Os comentários, porque atrapalha a tela da professora, tá? Vou desativar só os comentários aqui. Olá, Silvia, boa noite. Oi, Mara, tudo bom? Ai, tá tudo certo, que bom. Tá ótimo. Ajustando aqui. Eu vou apresentar a professora, né? Professora doutora do nosso programa, Silvia Lordello. E hoje tem assim, o prazer, né, grande de saber um pouquinho mais da história dela, né? Do percurso acadêmico, das linhas de pesquisa, dos temas de mestrado e doutorado, e também dos desafios, porque ser pesquisador e professor não é fácil também, né? Não são só flores. Então, a professora Silvia vai começar a falar um pouquinho do trajeto dela, né? Da graduação, enfim, e pode tomar conta da live. Eu só vou interromper quando for necessário. Hoje ela é toda sua, viu, professora? Obrigada, Mara. É bom você deixar a gente à vontade, que você sabe que isso não é assim tão confortável para nós esse meio ainda, né? Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Mara, e também parabenizar a iniciativa. Eu fico pensando nesse momento, né, em que estamos em distanciamento social. Que alegria ter uma iniciativa, ter um projeto que faz com que a gente se aproxime por meio das nossas histórias, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada também à nossa audiência. Sim, claro. A professora Valesca, né, que teve essa ideia, que está sendo muito positiva, né, o retorno. Por isso que você está falando, né, um momento de isolamento faz tão bem, né, rever alguns colegas, conhecer os alunos que a gente conhece, está sendo muito bom. Pode começar, professora, fique à vontade. Bom, então, e você me ajuda porque eu gosto de contar uma história. Pode, eu adoro ouvir, eu só vou mesmo intervir quando necessário, por causa do tempo. Tá certo, obrigada. Bom, deixa eu contar então um pouquinho dessa trajetória, né? Que a gente fica até pensando por onde começa, mas eu acho que tem que começar do curso superior. O meu primeiro curso, minha trajetória começa quando eu passo no vestibular da UNB, né? Em pedagogia, bastante convicta de que esse ia ser o meu caminho, né? E eu, coincidentemente, nesse mesmo tempo, eu estou me mudando, né? Venho de Vitória, que é a minha cidade natal, para cá. Então, foi um duplo desafio, mas a UNB me acolheu tão bem que isso passou quase despercebida a minha adaptação. E eu fiz pedagogia e ao longo do curso, fazendo as disciplinas obrigatórias, conheci a psicologia e me encantei. Falei, nossa, o que eu queria estava tão certo, mas que ótima oportunidade de aprofundar, de ampliar. E aí, mesmo concluindo o meu curso, eu continuei na psicologia e, claro, aproveitei muitos créditos, porque foi também na UNB. E dali eu realmente fiquei também bem convicta de que esse era um caminho que eu ia fazer uma ótima escolha se eu adentrasse nele. Então, logo que eu concluí a psicologia, eu ingressei no mestrado na própria UNB também. Eu tinha feito os estágios finais do curso no Hospital Universitário de Brasília e tinha conhecido, então, a enfermaria, né, da clínica oncológica com crianças.
e fiquei muito sensível. Uma peculiaridade que eu tenho que contar aqui é que eu sempre fui uma aluna trabalhadora, me orgulho muito disso. Assim que eu ingressei na UNB, me tornei professora de uma escola, do Colégio Marista, né? Iniciei pela educação infantil e fiz todo o meu curso trabalhando. Depois eu vou contar um pouquinho essa história também. E Então, aí, Silvinha, essa sua trajetória como professora já começa lá atrás. eu Na acho que eu vou ter que misturar um pouco essas histórias, porque aos já 16 estava anos no seu caminho. eu vou depois, eu vou terminar a trajetória e depois já emendo na Tá questão da docência, porque é curioso, eu comecei a trabalhar como professora aos 16 anos, mas nesse momento, né, eu fui para o mestrado e sempre me encantei com crianças, sempre trabalhei com crianças, né? Então, eu acho que eu fiquei muito sensibilizada com aquela temática, né, da clínica oncológica para crianças e desenvolvi algumas intervenções, trabalhei sob orientação, né, muita alegria com a professora Sueli Guimarães e ela me acompanhou nesse processo e a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho nessa área. Mas depois o mestrado me abriu tantas portas que eu pude, mesmo sendo ainda uma aluna trabalhadora, entrar no ensino superior. E aí eu fui trabalhar na verdade, em duas universidades privadas, né, que foi o IESB e o UDF na época, e o professor Todorov também, uma pessoa sensacional, me chamou para trabalhar no IESB, e ao mesmo tempo fui para a Universidade Católica também. Assim, o fim do mestrado, ele me deu essas oportunidades, né? E aí eu encontrei o ensino superior e falei, puxa, é aqui que eu quero estar, né? Fiquei 10 anos como professora da Universidade Católica e saí. Depois de algum tempo, eu dei esse tempo para o doutorado, né? Para eu poder pensar nas minhas questões de pesquisa a partir da prática profissional. E foi bem interessante. Eu sempre me vi eu sempre tive essa predileção da pesquisa nascer da prática profissional, da pergunta vir da minha prática. E isso sempre me favoreceu muito. Então, sempre trabalhei com muita motivação, né? Sobre aquelas... Se não viessem as respostas, pelo menos viriam novas problematizações. E isso sempre me motivou muito na pesquisa. Então, depois eu fiz o doutorado na UNB também. Se vocês fizerem as contas aí, vão dar... Eu pulei ainda uma especialização que eu fiz na UNB também. Foram 19 anos de UNB, se a gente contar, assim, o tempo integral, né? E foi muito interessante, porque quando o doutorado terminou, eu fui trabalhar com a professora Eliana. Nesse meio tempo, eu também passei num concurso público. Vocês vão ver que eu tenho várias... passei por muitas coisas ao mesmo tempo. Então, fica difícil dar uma cronologia, né? Eu passei para o concurso público da Secretaria de Saúde, trabalhei lá há 9 anos. E a Secretaria de Saúde, ela me oportunizou uma série de contatos e de experiências que eu ainda não havia vivenciado. Por exemplo, o trabalho com as vulnerabilidades na área de violência, até então um cenário desconhecido para mim. E isso me motivou, como eu falei, eu gosto da pesquisa vir do campo, e ao trabalhar com esse tema, eu senti tantos desafios. Eu fui trabalhar com a professora doutora Liana, que é a professora emérita, e ela tem muita experiência nessa área. A gente pôde desenvolver um projeto muito interessante, que na época não havia ainda um trabalho para isso, como eu era da secretaria no sentido de acompanhar também o trabalho do núcleo de adolescentes. Eu também trabalhava com as gestações, né, decorrentes. Naquele tempo, a gente foi para um programa, que hoje é o CEPAV, o antigo PAV, e lá eu trabalhei com as grávidas que tiveram os seus filhos decorrentes da experiência de violência, então do estupro. E por alguma situação da vida ou por escolha, optaram por ter. Então não tinha nenhuma metodologia à época voltada para esse acompanhamento dessas mulheres. Então, a gente desenvolveu um trabalho, foi muito importante, e trazendo também essa ideia de uma aplicabilidade para aquele cenário de uma política setorial que tinha necessidade de conhecer também, se apropriar desses conhecimentos acadêmicos. Então, fiquei bastante feliz assim, em poder, apesar de trabalhar com temas tão duros, tão difíceis e sensíveis, mas, ao mesmo tempo, fazer um diálogo, né, com a cultura, com a sociedade, devolvendo para ela
uma contribuição, né, extramuros da academia. Isso sempre acabou que vai me motivar para toda a minha trajetória. Então, depois do doutorado, teve o concurso. Imagina, você voltar para a universidade, que foi assim o meu lar, né? Então, quando eu passei, fiquei muito feliz. Realmente, nessa altura, eu tinha 3 empregos, eu consegui realmente desfazer meus vínculos. Foi difícil também, mas para estar nesse lugar onde eu sempre quis estar. Pontuar, porque no seu concurso, por um feliz acaso, eu assisti a sua aula no dia do concurso. Eu assisti. Foi uma aula maravilhosa. E eu fui, né, enfim, curiosidade para assistir alguns, né, colegas. Você, no caso, eu não conhecia, mas eu assisti. E logo depois eu soube, né, que você que tinha sido a escolhida e tudo. Falei, poxa, que bacana. Ficou forte isso para mim. Foi muito bacana a sua aula lá no concurso. Enfim, aí você passou. Que legal a live revelando essas... Foi. Eu falei, não vou falar para ela. Boas coincidências, né? Exatamente. E aí, bom, desde então eu tô na UNB, de novo voltei aí para o meu lar UNB, né? Tá, e agora nessa motivação também de devolver um pouco para a UNB tudo que ela me proporcionou de aprendizado. Então, com isso eu encerro um pouco a trajetória para te falar agora da docência. Então, a docência na minha vida entrou muito cedo. Desde criança, eu gostava de brincar já, falando que eu ia ser professora. Eu gostava de ensinar para os meus irmãos. Sempre fui muito comunicativa. Eu queria logo multiplicar o que acontecia na minha vida como experiência. E a sala de aula, então, eu sabia que ia me oportunizar isso, né? Sim. Então, desde muito nova, quando eu entrei no ensino médio, então eu vi que vários colegas aqui que falaram nas lives, né? Fiz uma escolha pelo magistério, que na época fazia a formação para professor. Eu até tive que fazer uma escolha difícil, assim. Eu estava numa escola há muito tempo, eu mudei para a escola pública, que foi muito bom também. Conheci ali o aspecto emancipador dessa educação pública de qualidade, pude vivenciar experiências fantásticas. E nessa ocasião, um dos estágios era feito numa comunidade. E era um projeto social numa favela da minha cidade e a gente ainda muito trabalhando naquela perspectiva que eu sou uma grande admiradora do Paulo Freire, uma ideia bem politizadora de alfabetização. E ali, quando eu estava naquele projeto, fazendo esse trabalho, eu falei, é aqui que eu quero estar. Eu me senti muito comprometida com aquela realidade. E aí eu vejo que essa minha trajetória para as pesquisas de natureza psicossocial vem desde muito cedo também. Essa ideia de coisa bonita, de poder produzir e devolver, e trazer uma coisa que a gente possa assim, dar visibilidade aos grupos vulnerabilizados. Isso foi desde muito cedo para mim. E ali eu já comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar com 16 anos, a gente já podia trabalhar, né? Fui professora aos 16 da educação infantil, e depois eu fui de primeira a quarta, depois de sexto ao nono, não tive experiência de docência no ensino médio, depois passei para o ensino superior. Então, eu vejo que a docência, assim, a sala de aula é um lugar de muita realização para mim, de muita dialogia, de muito aprendizado mútuo, de muitas trocas. Sabe assim, quando os alunos te constroem? Então, eu sinto isso. Então, é um prazer imenso, assim, é uma contação de história mútua, né? E eu vejo que na universidade, aí fui para... Na universidade, eu passei também por todas essas... Em todos os momentos do curso, com disciplinas diferentes. Então, foi muito interessante. Assim, enquanto que isso... Eu não me cansei ainda da docência, eu não desisti. E eu nem quero fazer essa conta quanto tempo eu estou nela, né? Não, e é tão interessante porque a gente sempre pergunta quando é que o professor... se deparou, né, com o desejo. Parece que o desejo sempre esteve aí, né? Você não... Desde sempre você já estava no caminho certo, no caso da docência, né? Ou era com criança, depois foi para adolescente, e depois quase para os pré-adolescentes, aí já pulou para o superior, quer dizer, era o seu caminho, né? Nasceu para isso quase mesmo, né? 16 anos, né? Coisa boa. E Silvia, assim, hoje...
quais são as pesquisas que você está desenvolvendo? Como nas suas orientações, né? Quais são as pesquisas que você vem desenvolvendo com seus orientandos? Olha, eu trabalho, como eu falei, né? Eu tenho duas vertentes muito fortes. Uma da clínica sistêmica, de família, que é onde é a minha formação também. E lá eu trabalho muito com a perspectiva da adolescência com as suas famílias. Então, criança e adolescente, suas famílias sempre, as psicoterapias. Eu tenho mais uma afinidade com as abordagens mais pós-modernas, né? De natureza assim, mais narrativista. Então, eu tenho algumas escolhas epistemológicas assim, que estão relacionadas a esse campo. Mas também essa outra vertente do grupo de pesquisa em intervenções psicossociais. Então, se eu pensar que as minhas últimas pesquisas, elas têm mais esse tom mesmo, né? Que eu acho que eu já até abordei aqui. Então, atualmente, né, a gente tem trabalhado com contextos diferentes, cenários diferentes dessa questão da vulnerabilidade, né? Mas com diferentes epistemologias em torno desses temas, mas sempre essa temática ela é muito preponderante nas pesquisas. Então, hoje eu tenho trabalhado com atendimentos familiares no sistema socioeducativo. A socioeducação para a gente, né? Tem uma que está defendendo agora, ela fez esse trabalho com o meio aberto. A empregabilidade de travestis, transexuais e não binários também tem uma mestranda defendendo esse trabalho, que foi muito importante. E também tive já um mestrando, que acho que você até entrevistou, que trabalhou com a avaliação de necessidades e desenvolvimento de intervenções para essa população. Excelente, Matheus Neves, eu entrevistei. Isso, Mara, você tem uma ótima memória. Você está lembrando da entrevista, mas ela lembra. Lembro, entrevistei. Ele é um excelente aluno, eu também, né? Ministrei uma disciplina, ele foi meu aluno e depois eu encontrei na entrevista, fiquei super feliz, ele falou de você, é uma entrevista maravilhosa, tá no NBTV, mas eu já estou subindo para o canal do YouTube também, que vai ficar registrado lá. Uma entrevista muito boa e uma pesquisa muito interessante sobre o público LGBTI, né, as vulnerabilidades, muito boa. E também, já que você falou na entrevista, um recente também, que foi nesse campo das violências, eu tenho muitas pesquisas. Uma delas foi a prevenção à violência no namoro, que também foi de uma mestranda que também defendeu e também foi entrevistada no NBTV, né? Eu lembro, foi a Valesca que entrevistou. A gente está fazendo novamente, vai recomeçar essas entrevistas, porque são muito importantes, né, para os egressos e para os novatos. Porque elas divulgam, né, essa produção. Muito. Acho que é uma maneira importante também. E deles terem o trabalho reconhecido também, né? Afinal, a gente sabe que o mestrado e o doutorado são grandes desafios. Nossa, né? Que parabéns. São dois já que você já tem entrevistados, né? Bom, no campo das violências, então, a gente rememorou aí o trabalho da Tainá, mas também tem agora uma mestranda que está defendendo a exposição do sexting à violência de gênero. Eu tenho trabalhado nesse campo da virtualidade, né? Então, do sexting no sentido do impacto que ele tem na violência de gênero, mas sem demonizá-lo, que é o que a gente vê, né? De forma a virtualidade como uma concepção atual que esses adolescentes e jovens já foram subjetivados nessa realidade, né? Também eu tenho trabalhado tenho uma mestranda trabalhando com a violência obstétrica em relação a mães, não mães, aos profissionais que assistem o parto, representações de operadores de direitos sobre mulheres que vivenciaram violência doméstica. Eu também estou com uma mestranda que está fazendo um trabalho excelente na área de motivadores da militância em coletivos feministas. Então, a gente está descobrindo um pouco essa dinâmica na universidade. Tenho também uma aluna que vai trabalhar com a clínica sistêmica voltada para famílias com crianças autistas diante do isolamento social, já abordando o tema da Covid e esse impacto, né? E o atendimento à violência na política pública de assistência social. Eu sou sempre muito favorável, né, à interlocução com as políticas públicas. Então, esses são alguns cardápios. Agora estamos recebendo, né? Tem mais pessoas chegando com projetos brilhantes, com projetos que eu estou muito inspirada pela seleção e espero que a gente faça um excelente trabalho juntos.
Nossa, tem muita coisa, é muita coisa que vocês trabalham, né? Silvinha, falou das flores, né? Agora, os espinhos. Tem Ah, espinhos, tem desafios, né, como pesquisador e professor, tanto aqui quanto fora do Brasil. Você percebe que existem desafios? sem dúvida, vou falar um pouquinho dessa área que eu trabalho, que eu, de uma certa forma, milito, né? E Uhum. a conjuntura atual, para a gente, ela tem sido um desafio incontestável, né? A conjuntura política, para quem é defensor dos direitos humanos, para quem trabalha numa área que é a da gente descortinar as violações, Nossa. enxergar os papéis e, ao mesmo tempo, poder fazer ações propositivas nesse campo. Nós estamos, assim, num momento muito difícil, mas, ao mesmo tempo, encorajados, porque nosso papel é o da resistência, é Uhum. o do posicionamento ético, Universidade né? tem. É o de se não esmorecer assim, na luta diária. Então, esse desafio no Brasil, para quem trabalha na área psicossocial e das políticas e vendo um projeto de Estado que ameaça direitos, isso para a gente é, sem dúvida, um desafio assim, inquestionável, né? Mas estamos lá, colocando, né, inclusive as nossas Claro. produções em prol mesmo da De, gente uhum. poder não Você quer só ter pouco. Uhum. chamar a atenção disso, como Uhum. também pensar em como a gente Sim. pode também ser propositivo num cenário tão adverso. Não, Em exatamente. relação ao desafio internacional, eu vejo que nós, nessa área, nesse campo, que a gente não quer abrir mão de forma nenhuma, né, dessa defesa intransigente dos direitos, mas a gente tem uma realidade que é muito peculiar. Então, quando a gente vai para os congressos internacionais, a gente observa que os nossos colegas, né, da América Latina têm produções incríveis, muito semelhantes ao nosso nível de Uhum. dificuldade com o contexto político, o contexto macro-sistêmico. Eu acho que a gente precisa visibilizar um pouco essas ações e fazer isso se tornar assim mais fortalecido. Não quer dizer que a gente não tem que estar nos cenários eurocêntricos e americanos, assim, canadenses, porque eu acho que também é nosso lugar mostrar esse Sim. trabalho, que é um trabalho. Sempre quando eu vou, até É. tenho, deixei de ir para um pós-doc em Portugal, mas sempre quando eu dou aulas lá e quando eu estou nas visitas Uhum. técnicas, e em breve estarei também, é muito interessante também a gente trazer a Sim. nossa produção. Ela é uma É. produção que é assim, Muito feita rica. de muita dificuldade e ela é de muita qualidade, né? Uhum. Mas então Uhum. a gente tem que estar nesses lugares também apontando isso. Mas acho que tem um desafio aí que é essa visibilidade da Claro. uma psicologia latino-americana. Nos Uhum. congressos sistêmicos isso é muito claro para mim. Sim, sim. É Eu acho que mesmo. eu sempre tenho me aproximado muito dessas experiências e tem sido muito bom, muito relevante para o meu aprendizado como pesquisadora. É ótimo. E eu acho que é isso mesmo, é tudo isso que você falou. É difícil aqui, é difícil fora, mas a gente tem que continuar firme e forte, que é esse o nosso papel, né? Nossa missão mesmo. Olha, Silvinha, eu já falei, eu ficaria horas ouvindo vocês. Porque vocês gostam de falar, eu gosto de ouvir. Mas tem um tempo, né? Que a gente tem que cumprir. Então, eu queria agradecer e deixar para você fechar. Então, com as últimas palavras da nossa live. Foi tão gostosa, você viu? Foi tão tranquilo. Oh, Todo a gente mundo fica assim um pouquinho intimidado, mas depois a gente vai se soltando, muito né? tranquila. E você é uma professora muito querida, como todos adoram os professores, os alunos estão falando muito bem de vocês. Então, eu queria que você fechasse a nossa live com alguma coisa que você acha importante, uma dica, um recadinho, enfim. Meu recadinho seria para a gente se mostrar sempre na vida profissional aberta às oportunidades, né? Eu acho Uhum. que pensar nas oportunidades como formas de aprendizado, né? Eu sempre tive aberta e isso foi tão bom. Eu acabei sendo uma pessoa bastante agraciada pelas oportunidades generalistas. Isso me permitiu ter um respeito muito grande a todos os contextos, a todas as epistemologias, a falar de coisas estando
dentro desses lugares, né, e podendo transitar entre eles. Eu acho que isso é algo assim muito importante. Além disso, a gente se cercar de boas pessoas, até assim, além do aspecto da competência, né? Pessoas inspiradoras, eu tive essa chance de estar ao lado de pessoas fantásticas em toda a minha formação, e isso também sempre foi muito bom para a gente pensar em projetos construtivos, em projetos cooperativos e poder se fortalecer enquanto rede. Acho que eu tenho hoje esse compromisso, inclusive não deu tempo da gente falar muito aqui, mas nessas pesquisas, meu trânsito é muito com os órgãos públicos e transitar nesses meios, que às vezes a gente até critica, mas da gente poder pensar em também se unir, né? Exato. A gente poder pensar junto e fortalecer essas redes, né? Que Claro. são equipamentos muito importantes da nossa atuação. É isso. Exatamente. Ah, obrigada, viu, Silvinha? Espero que a Eu gente te tenha agradeço, oportunidade Mara. de falar mais depois. Eu agradeço muito a Viu? oportunidade, o convite, agradeço a nossa audiência, as pessoas que ainda vão nos conhecer por meio dessas lives. Exatamente. Enfim, agradecer a você por essa empatia, por essa forma de conduzir que deixa a gente tão confortável. Muito Que obrigada. bom, eu que agradeço. Agradeço aos nossos seguidores e aos futuros, né, que estão assistindo hoje e aos futuros que vão assistir depois. E se quiserem, podem depois entrar em contato por e-mail com você, né, se desejarem saber alguma coisa a mais sobre suas pesquisas, enfim, tá? E é isso aí. Boa noite, gente. Boa noite, Silvinha. Muito obrigada. Seguidores, fiquem atentos, porque tem ainda muita gente para falar, viu? A gente está entrevistando toda semana tem gente para falar. Beijo grande, boa semana. Tchau, Tchau. obrigada.